e nos falará da sua vida. Aleluia, aleluia, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Nós começamos o novo ano da Igreja com um chamado para acordarmos. São Paulo fala que nós estamos dormindo e que é preciso acordar. Na carta aos Romanos ele diz que nós estamos como que sonolentos e que a nossa salvação já está às portas. E a nossa salvação próxima de nós, devemos ficar mais atentos, mais acordados. Nós precisamos acordar para uma realidade terrível, não é? Jesus no Evangelho fala que nós estamos no fim. E qual é a realidade mais terrível que nós temos diante de nós? Nós somos a pior realidade que pode existir no planeta, ou a melhor de todas as realidades? São Paulo nos convida então a olhar para dentro de nós mesmos e perguntar: o que eu tenho feito da minha vida? É uma pergunta que nós devemos fazer todos os dias: o que eu tenho feito da minha vida? Platão, filósofo grego que viveu centenas de anos antes de Cristo, já dizia: a grande vitória é a vitória sobre nós mesmos. E a vitória tem que ser sempre uma autoconquista. Você não tem que conquistar outra coisa, conquistar-se a si mesmo. Olha só, parece que a pior doença do mundo não é aquela que obstrui as nossas artérias, não, mas aquela que obstrui a nossa alma. Essa é a pior doença do mundo. E se nós não estamos dispostos a empreender um caminho de vitória sobre nós mesmos, nós estamos numa condição cardíaca séria, né? Condição de alma muito séria. Deus não espera que você seja o melhor, que você seja o melhor nas próximas semanas do Advento, mas com certeza Ele espera que você faça o melhor de si mesmo. O Evangelho de hoje assegura que Jesus um dia Ele voltará a esse mundo. E meus irmãos, esse mundo que você conhece não existirá mais. Sabia disso?
Você fica planejando um futuro para o seu filho? Que futuro que você está planejando? Esse mundo que você planeja não existirá mais. Ele será transformado. Ele será transformado, pois a paz será assegurada para sempre. Eu estou preparando um artigo que estou escrevendo sobre pós-modernidade. É interessante que eu estava pensando de que no século XX nós ficamos muito animados com a tecnologia, né? O século XX foi a descoberta das grandes tecnologias. O século XXI não é mais, não. A gente vê uma coisa assim revolucionária na área da tecnologia, ninguém fica mais né? Fica uma coisa meio rotineira, meio comum. A grande marca da pós-modernidade, dos tempos que nós estamos vivendo hoje, sabe qual é? É uma volta àquelas coisas que nós andamos desprezando por muito tempo. A volta à religiosidade é uma das características do mundo de hoje. Então, meus irmãos, eu vejo o mundo próximo, o nosso mundo no futuro, com uma volta muito grande ao Espírito, uma busca pela paz, né? Então eu vejo de uma maneira muito positiva, não de maneira negativa, em nosso mundo, porque na verdade, vejam só, nós vivemos no mundo com nossas escolhas. Nós podemos entrar na corrente do mal que está no nosso mundo, e na verdade é muito mais fácil ser negativo do que ser positivo. É fácil focar nos aspectos imorais do nosso tempo e gritar: vocês vão para o inferno, né? É mais fácil dizer assim: no meu tempo que era bom, né? As notícias da TV parecem se deliciar em nos lembrar de tudo que está errado em nosso mundo. Há pessoas que só veem o lado sombrio, né? Seja do país, seja do futuro, seja da própria igreja. Quando vemos as coisas somente pelo lado negativo, então, sem perceber, nós estamos negando Jesus Cristo. Verdade, negamos Jesus Cristo quando vemos o lado sombrio das coisas. Por quê? Porque Jesus Cristo não perdeu, Ele ganhou. Jesus Cristo não fracassou, Ele saiu vitorioso. Sabe o que Ele fez quando no seu tempo as forças do inferno se levantaram para destruí-lo? Ele se levantou e esmagou com a sua mão as forças do inferno. Ele pegou o poder do ódio e o fez em pedaços com o seu amor obediente. Jesus Cristo venceu, vence e vencerá. Novos pais os pais de primeira viagem, né? Eles ficam muito preocupados, sabem o quê? Em ter mais um filho. Por quê? Eles não pensam, né, em outra coisa a não ser no custo financeiro de ter um filho, né? O custo financeiro de ter um filho. Nós estamos na escola ou na universidade não porque acreditamos que sairemos de lá pessoas mais sábias. Nós entramos na escola, na faculdade, porque pensamos em conseguir o melhor trabalho, não é? Os pais colocam os filhos numa faculdade, numa escola, escolhem a escola, não porque ela possa transmitir valores, mas por quê? Porque meu filho vai passar na FUVEST se entrar aqui. Não é assim? Não é? Meus irmãos, precisamos mudar o nosso foco, precisamos. O tempo do advento nos faz questionar os nossos motivos. Constantemente nos preparamos para os dias piores, estudando mais, né? Para enfrentar crises, estudamos para enfrentar crises, guardamos dinheiro porque passaremos momentos difíceis,
Mudamos as nossas rotinas porque temos medos de assalto. Então, a nossa previsão do futuro, vocês vejam, é sempre sombria. Sempre sombria. E Cristo está lá, nos querendo vitoriosos e não derrotados diante dos acontecimentos diários. Jesus não nos quer assim, derrotados. Jesus não nos quer com uma visão sombria a respeito do futuro, porque, como ouvimos no Evangelho, Ele virá uma segunda vez para restaurar todas as coisas. Eu não tenho que pensar que o mundo vai mal, eu tenho que pensar que o mundo vai bem. Por quê? Porque eu estou no mundo e eu faço a diferença no mundo. Eu tenho que acreditar que eu sou portador de boas novas, que eu sou portador de Cristo nesse mundo. São Paulo aos Efésios fala que se você tiver que enfrentar uma batalha, vista-se da armadura do Cristo. Vista-se da armadura do Cristo. Às vezes a gente não pensa nisso, a gente se veste da armadura, né? Das forças desse mundo, quer dizer, colocamos grades, colocamos fios elétricos e não sei mais o que para ficarmos resguardados. Jesus não fala isso. Ele fala para você ir no mundo, não fugir do mundo, não se esconder do mundo, e você se revestir das armas do Cristo e não de armas de destruição. Dizer mensagem de destruição é muito fácil, falar de catástrofe é fácil, ser negativo, ser crítico é fácil, mas quando você vai começar a agir em nome de Cristo? Quando vai semear paz, amor, alegria, positividade? Eu vou contar uma história para vocês de um homem que não desistiu nunca e que sirva para nós. Era uma vez um homem que investiu tudo o que ele tinha numa oficina. Ele ficou muito triste o dia que teve que penhorar as joias da sua esposa para investir na oficina. Ele ficou muito triste quando teve que vender a própria casa e morar dentro da oficina. Ele sonhava com a sua oficina. Ele trabalhou dia e noite, apresentou o resultado final a uma grande empresa e disseram que o seu produto não atendia ao padrão de qualidade exigida. O homem desistiu? Não. Ele voltou para a escola mais 2 anos e na escola as pessoas riam dele. Um homem desse tamanho voltando para a escola, um homem desse tamanho pensando em projetos, sonhando com projetos, e todos riam dele. Os professores o taxavam de visionário. O homem ficou chateado? Não. Após 2 anos, a empresa que o recusou finalmente fecha contrato com ele, porém durante a guerra, enquanto ele fazia o seu produto, a sua fábrica foi bombardeada 2 vezes. E tudo que ele tinha feito, tudo que ele tinha projetado, foi destruído pela bomba. O homem se desesperou e desistiu? Não. Ele reconstruiu a sua fábrica no mesmo lugar. Quando ele terminou de construir a fábrica, um grande terremoto arrasou tudo, inclusive a sua fábrica. Às vezes a gente poderia pensar, agora é gota d'água, né? Agora dá para desistir. O homem desistiu? Não. Depois da guerra, ele continuou e fez a sua oficina. Aí teve uma escassez de gasolina muito grande, e esse homem não podia sair de automóvel nem para comprar comida para a sua família. Ele entra em pânico e desiste? Não. Criativo como de costume, ele adapta um pequeno motor à sua bicicleta velha. Ele sai às ruas. Os vizinhos, olhando aquilo, ficaram maravilhados, né? E todo mundo queria aquela bicicleta motorizada. E aí a demanda pelos motores começou a aumentar, e ele fica sem mercadoria.
Ele decide então montar uma fábrica para esta novíssima invenção, né? E como não tinha capital, resolveu pedir ajuda para mais de 15 mil lojas espalhadas pelo país inteiro. Com uma ideia boa, consegue apoio de mais ou menos 5 mil lojas. Adiantam para ele um capital necessário para a indústria. E encurtando a história, hoje a Honda Corporation é uma dos maiores impérios da indústria automobilística japonesa, conhecida em todo o mundo. Tudo porque o senhor Soichiro Honda, o seu fundador, não se deixou abater pelos obstáculos, pelas notícias negativas, pelas notícias ruins. Ele enfrentou tudo que estava à sua frente. Os obstáculos se apresentavam, ele ultrapassava os obstáculos, ele criava novo. O tempo do advento é o tempo da gente ser criativo. Ser criativo. Não olhar para as nossas impossibilidades como uma coisa que nos derrota, não. Mas um meio para nos alcançar a vitória. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos abaixar a nossa cabeça. E diante do Senhor nosso Deus, vamos agora pedir ao Senhor que nos traga a sua ajuda, que nos traga apoio, que nos traga força. E quando tudo parecer contra nós, que nós possamos usar tudo em nosso favor. Que o Senhor nos levante, que o Senhor nos faça recuperar o ânimo quando estivermos desanimados, quando estivermos tristes. Que o Senhor cure o nosso coração derrotado, coração negativo, e que a cada obstáculo possamos sair mais fortes, a não nos entregar, porque nós temos um Deus do nosso lado, nós temos um Pai poderoso ao nosso lado, um vitorioso, alguém que venceu o inferno, venceu a morte e nos deu vida. Que Ele nos fortaleça, que Ele nos dê coragem nas tormentas, que nas noites traiçoeiras possamos entregar a nossa vida, Ele possa vir em nosso auxílio. E cantando 1562 noites traiçoeiras, vamos pedir isso. Vamos pedir que nas noites difíceis, quando tivermos que passar pelos problemas, Ele esteja ao nosso lado, como um forte guerreiro, como um vencedor, como um Deus vitorioso. 1562. Jesus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele é o autor da fé
princípio ao fim, em todos teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus se quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus se quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui